Olá, é um prazer estar com você em nosso programa Atualidades. No programa de hoje eu tenho a satisfação de estar aqui com a Fernanda Jardim, é psicóloga, e tem uma experiência vasta, apesar de ser tão jovem, né? Na área do trabalho assistencial, no trabalho social, realmente feito com uma experiência bastante interessante na área social. Eu quero que realmente você, nosso telespectador hoje, tenha a condição de perceber que é possível desenvolver trabalho social, fazer um trabalho de qualidade, sem buscar ali justificativas. É possível fazer quando a gente realmente quer. Fernanda, é um prazer ter nosso programa Atualidades. Obrigada, o prazer é meu. Fernanda, nessa questão do trabalho hoje a nível social, tu trabalhaste já há bastante tempo no trabalho voluntário, né? Isso. Desenvolvido no Hospital de Clínicas, foi isso, né? Isso. Como é que era esse trabalho que tu desenvolvia? Antes de mais nada, você é psicóloga, né? Como salientei anteriormente, e desenvolveste um trabalho jovem ali, ainda jovem, no trabalho no Hospital de Clínicas, foi isso? Isso. Bom, eu ingressei no Hospital de Clínicas em 2000, eu era estagiária na época de psicologia e fui convidada a permanecer lá no Hospital de Clínicas, mas daí como voluntária. Esse trabalho se estendeu por 14 anos. 14 anos? Isso, e eu fiquei com 14 anos trabalhando como voluntária. Aliás, tu deve ter sido profundamente edificada, né, nessa experiência, né? Sim, é um trabalho maravilhoso, foi um trabalho um trabalho em equipe, né? Foi, na verdade, com uma psicóloga, assistente social, tinha enfermeiro, psiquiatra, e era um trabalho desenvolvido com crianças de 0 a 3 anos de idade. Que interessante. É um trabalho que lidava com crianças e com as suas famílias e juntava e restabelecia o vínculo entre elas. Então, tu era uma jovem, está ali praticamente já te formando, né, trabalhando no estagiário. Hoje em dia tem muitos jovens, ou posso dizer assim, pessoas que estão se formando em psicologia, e as pessoas não se atêm ao que realmente pode ser enriquecidas fazendo trabalho voluntário. Como é que tu vê assim, o que acrescentou na tua vida esse trabalho voluntário? Bom, o que eu adquiri de experiência no Hospital de Clínicas foi incrível, fantástico. Né? Foi fantástico. E a experiência que eu adquiri lá, eu levei para a minha vida inteira. Eu acabei escrevendo 2 artigos sobre o assunto, escrevi também um capítulo de um livro sobre o assunto. Especificamente, como é que era o trabalho? O trabalho eram 2 grupos. Primeiro, era um grupo com crianças de 0 a 3 anos de idade que estavam com algum risco no desenvolvimento. E o grupo era composto pelos pais, pelo pai e a mãe, às vezes sem o pai, só a mãe, infelizmente. Sim. Eu como psicóloga, uma enfermeira de puericultura e um médico psiquiatra. Bem e tinha também uma pessoa que nós chamávamos na época de relator, que era a pessoa que ficava por trás do grupo, relatando tudo o que acontecia. Ele transcrevia todo o grupo. E as coisas iam acontecendo ali mesmo, no aqui e agora. Sim. Então, nós interferíamos no momento. Então, os assuntos como briga com os filhos, dormir na cama com os pais, pais que tinham dificuldade de se relacionar com os filhos, pais que às vezes não sabiam como manejar algumas situações, nós levávamos para o grupo, as famílias trocavam experiências e essas trocas entre as famílias, entre as mães, servia de modelo para o outro. Sim. E aos poucos a gente ia construindo e as coisas foram se encaixando cada vez mais e o grupo foi crescendo e a gente conseguiu, com o tempo, formar uma equipe forte que ajudou muita gente no desenvolvimento com as famílias. Olha, realmente, 14 anos, né, deve ter passado bastante famílias passaram por esse trabalho, né? Sim, foram bastantes famílias. E depois, como o trabalho com as famílias teve bastante sucesso, nós ampliamos para crianças que estavam na fila para adoção e os cuidadores do abrigo. Então, além de pais e mães e com seus filhos, nós também trabalhávamos com crianças que estavam na fila para adoção e os cuidadores do abrigo. Pô, que legal isso. Para poder resgatar com essas crianças esse vínculo também afetivo que o cuidador, que muitas vezes ficava lá por anos, as crianças chegavam lá com meses e acabavam ficando por bastante tempo no grupo, bastante tempo também no abrigo, para eles poderem ter um olhar mais cuidadoso, mais diferenciado, legal. Um olhar mais de familiar para essas crianças. Eu quero chamar a atenção de você, nosso telespectador, para essa questão, hoje aqui conversando com a Fernanda Jardim. Realmente até não quero lisonjear a pessoa dela em si nesse aspecto, mas tem que salientar como modelo e referência. Muitas pessoas hoje querem fazer trabalho voluntário, eu falava com ela antes aqui do nosso programa, pessoas diziam assim, não tenho como fazer, não tenho tempo, não tenho condições. O trabalho que a Fernanda começou a fazer foram 14 anos, né? 14 anos. Uma pessoa pode dizer assim, eu faço um trabalho como estagiária, todas as faculdades geralmente, muitas delas elas até são curriculares,
que a pessoa tem que fazer realmente um estágio. Mas no caso de Fernanda, ela mostra realmente que é possível fazer um trabalho voluntário e colocar em seu coração e ficar se dedicando. Isso. Afinal de contas, tu, como uma psicóloga formada, ficou ali doando da tua vida sem receber nada, né? Evidentemente, isso é importante enaltecer. Isso para nós é o referencial, na verdade. E é importante destacar que, além disso, a responsabilidade e o compromisso que uma pessoa que faz um trabalho voluntário tem que ter é fundamental para as coisas darem certo. Sim. Não só por ser voluntário, tu tem que fazer de qualquer jeito. Eu gostei muito disso que tu disse, né? Apesar de ser voluntário, mas tem compromisso. Claro, tem que ter o compromisso e a responsabilidade, claro. porque tu sabe que naquele dia, naquele horário, tem uma família te esperando. Excelente. Então, não é porque é voluntário, tu vai quando tu quer. Não. Tu tem que ter um compromisso naquilo que tu está fazendo. Não, muito legal. Olha, eu saliento novamente a questão da importância de nós destacarmos pessoas hoje, com o exemplo da Fernanda, que como psicóloga, hoje, aliás, nós conhecemos médicos, dentistas, né, que buscam já também fazer algum tipo de doação, trabalho voluntário, advogados, pessoas que são do meio profissional liberal, que entendem que quando a gente se doa, realmente a gente ganha muito mais, não é verdade? Qual foi, assim, uma das coisas mais importantes que tu sente que ao longo desse período tu ganhou na tua vida? Olha, eu ganhei muita coisa e eu tenho algumas experiências e algumas pessoas daquela época que eu ainda mantenho contato. Crianças que na época tinham 1, 2 anos de idade, que agora já são adolescentes, que bacana. Que eu mantenho contato não só com a criança, mas principalmente com a mãe. Que esses tempos eu escutei, olha Fernanda, não existe também um grupo para adolescentes? Olha, que legal, gente. Que como foi importante naquela época participar do grupo, eu gostaria que tivesse um grupo para adolescentes também. Na verdade, sementes que são semeadas nunca se perdem, na verdade, né? Então, aquelas sementes que tu semeaste ali doando teu coração, porque o trabalho voluntário é um trabalho de coração, né? É de coração. A gente faz porque gosta, é por amor, e quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, a gente se entrega, e quando a gente se entrega, a gente faz as coisas bem feitas. Fernanda, eu vou pedir para te repetir isso. Essa tua colocação ela foi muito boa. Quer que dê ênfase nisso, porque a gente sempre salienta isso aqui no nosso programa. Bom, então vamos ver se eu consigo repetir, mas é verdade foi tão espontâneo, isso, foi né? tão espontâneo. Isso partiu do teu coração, mas eu quero do meu salientar. coração. A gente tem que fazer, eu prestei bastante atenção, a gente tem que fazer o que a gente ama. Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente se realiza. Isso. Não é isso? É isso aí. E é o que tu encontrou ao longo desse período. Né? É o que eu encontro trabalhando como psicóloga, no trabalho não só da assistência, mas nesse trabalho ajudando as pessoas. É onde realmente eu amo fazer esse trabalho. É onde realmente eu me realizo. É trabalhando para as pessoas, com as pessoas, em benefício sempre do outro. Isso é muito importante. Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, nossa, tudo soma. A gente cresce e a pessoa que está ali do nosso lado também cresce. Fantástico. Olha, nós temos um vídeo agora para mostrar para você que exatamente fala disso, Fernandinho. Fala de que ajudar é o melhor remédio. É uma ONG de São Paulo, que é a nossa parceira também. E nós vamos mostrar então aqui para o nosso telespectador. Vamos ver então? Vamos ver então. Criatividade faz parte. Tempo faz parte. Vontade faz parte. Gratidão faz parte. Pode ser um gesto, dedicação extrema, uma atitude natural. Um dia, todos os dias. Perguntamos para mais de 600 mil pessoas. Ajudar faz parte de você? Descobrimos o Rafael. Ele fez aulas de circo e se achava muito ruim nas acrobacias. Até que percebeu que, no fundo, ele era um palhaço. Um dia, ele arriscou colocar o seu nariz e brincar com crianças com câncer. Não dá para saber quem fica mais feliz, elas ou ele. Essa paixão faz parte dele. A melhor parte da Cláudia são os cabelos. 21 centímetros que mudam a vida de uma pessoa. Ela doa seus cabelos para quem passa por processo de quimioterapia. Os cabelos crescem, a alegria da Cláudia também. Esse respeito faz parte dela. A Regina tem uma história curiosa. Ela viu uma pessoa passando frio nos pés e correu para comprar um sapato para essa pessoa. No outro dia, foi o pé da Regina que precisou de ajuda. Sua sandália quebrou no metrô e uma garota que estava ao lado tirou um tênis da mochila e não deixou a Regina descalça. Essa confiança faz parte dela.
A ajuda da Maiara não ficou só por aqui. Foi parar em outra parte do mundo, a África, onde ela trabalhou como voluntária em um parque de leões e depois em uma escolinha de crianças carentes. Essa empatia faz parte dela. Para a Cristiane, ajudar é intuitivo, faz parte de todo ser. Assim como para o Marcelo, que faz da sua ajuda uma presença. E para a Elaine, que tem uma definição perfeita. Para ela, ajudar é colocar ação na compaixão. Começar. Compartilhar. Se sentir feliz com isso, faz parte. Milhares de pessoas já curtem nossa página e acreditam que tudo isso é mais saúde e que é assim que a vida se move. De bem em bem, mesmo sem saber a quem. Que grandes ou pequenas ações constroem um caminho para um mundo melhor e provam que todo mundo precisa de todo mundo, simplesmente porque ajudar é o melhor remédio. Realmente, ajudar é o melhor remédio, né? Como nós vimos hoje, nós temos várias pessoas, até mesmo, Fernandinho, que tem grupos hoje sociais que desenvolvem trabalhos de voluntariado, né? Cidadão Legal e assim por diante, né? Tem outras ONGs que fazem trabalhos legais. Esse trabalho, então, 14 anos que fizeste, dedicando teu tempo ali, e nós vamos falar do segundo bloco, então, em seguida, agora vamos para o intervalo. Quero falar contigo sobre o trabalho que tu desenvolveste também já a nível de fundação. Sim, bom? ok. Vamos para o break, então, voltamos em seguida com o nosso programa Atualidades. Ótica Personalité, aqui você encontra as melhores lentes e armações. Venha fazer o seu teste de visão gratuito. Rua Professor Anis Dias, 166, sala 102. Telefone 3126-0506. Galeteria Sbardelotto, Avenida Plínio Brasil Milano, 1669. Telefones 3328-7080. Academia Estilos, natação e academia de todas as modalidades. Rua Doutor Campos Velho, 1827, no bairro Cristal, em Porto Alegre. Fone 3241-2241. Bem, voltando ao nosso programa Atualidades, eu estou aqui novamente falando para você que está sintonizado conosco, com a Fernanda Jardim, que é psicóloga e tem uma vasta experiência já em trabalho voluntário, trabalho social na sua área da psicologia. Então, Fernanda, como é que foi esse desenvolvimento do teu trabalho a nível de experiência na área assistencial? Bom, um dos meus trabalhos na assistência social foi numa instituição que presta serviços aqui mesmo em Porto Alegre. Quando eu ingressei, eu notei que neste lugar não existia um espaço de acolhida para as pessoas, para os empregados. Logo que eu ingressei no local, as pessoas adoeciam e ninguém ficava sabendo. Se não fosse um colega de setor ligar e perguntar, olha, quando é que tu retorna ao trabalho, ninguém ficava sabendo. Então, só para deixar isso bem claro para o nosso público, ali naquele local, as pessoas que trabalhavam na área social tinham problemas, às vezes começavam a não vir o trabalho, é isso? Isso. E tu percebeste esse detalhe, é isso, né? É isso aí. E aí tu começou a desenvolver um trabalho voltado para essas pessoas. Exatamente, um trabalho voltado para essas pessoas que adoeciam por causa do trabalho. Então, claro, porque esse trabalho a nível social, ele é extremamente exigente, né? Claro. Ele absorve demais, nós conhecemos pessoas, eu conheço vários educadores sociais, e a gente sabe da dificuldade que é trabalhar com as pessoas que hoje que estão realmente na área de vulnerabilidade social. Né? Isso. E essa área realmente, ela carece, ela necessita de pessoas preparadas. E se elas não tiverem o subsídio, o respaldo, que é isso que tu começou a dar. Exatamente. Como é que Na verdade, a gente está cuidando do cuidador. Exatamente, olha. Era um espaço de escuta para essas pessoas, de alívio de sofrimento, para elas poderem conversar um pouquinho e falar um pouquinho das suas angústias em relação ao trabalho. Às vezes, um problema no trabalho que estava interferindo em casa, ou algum problema em casa que acabava interferindo no trabalho, ou um problema até relacionado com o próprio trabalho, na essência do seu trabalho. E o que era esse trabalho, então?
Semanalmente, a pessoa ir até o setor de recursos humanos, conversar com a psicóloga para poder falar sobre isso. E aos poucos a gente começou a ver que não precisava mais entrar em tratamento de saúde, que nós chamávamos lá, porque a escuta já era suficiente. Interessante, na verdade, foi um investimento em qualificação e preparo para evitar que, no caso, o próprio empregado viesse a ter problemas. Né? É isso aí. Investir no preparo dele. Preparo. Interessante. Foi um trabalho preventivo. Além desse trabalho feito lá mesmo, com esses atendimentos individuais, nós fazíamos atendimento domiciliar. Que legal. E visitas hospitalares. E foi tu que criaste, desenvolvesse esse trabalho? Eu que criei. Muito a ideia foi minha, mas eu tive a ajuda de uma assistente social, Sim. que foi muito minha parceira, até porque em equipe a gente trabalha sempre muito melhor. Outras frases delas de impacto que tem que salientar para o nosso público. Em equipe se trabalha sempre muito melhor. Com certeza. É bom repetir. Tem frases que é bom repetir para gravar bem para o nosso telespectador. E nós usamos isso como de uma matéria didática até, né? Nós sabemos que o decorar não é simplesmente repetir por decorar, mas sim é gravar, é realmente memorizar algo que é interessante e importante para que a nossa lembrança depois produza isso de modo eficaz. Né? Então, trabalhar em equipe é muito melhor. Sim, tem resultados muito melhores, Exato. até porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente precisa do outro. Podemos dizer que em função disso é que hoje existem muitos problemas a nível social. Sim. Cada vez mais o ser humano vive na sua tendência egocêntrica, voltado para si mesmo, resolver seus problemas de modo pessoal e não consegue. E quando não consegue, ele tem mais problemas ainda. Sim, acaba se sobrecarregando, né, e acaba gerando mais frustração, mais sofrimento. Bom, então trabalhar em equipe é sempre muito melhor. Legal. E eu contava com a ajuda de uma assistente social, que sempre foi muito minha parceira, e nós dividíamos. Quando tinha algum problema relacionado com assistência social, nós atendíamos juntas, e quando era um problema relacionado com a psicologia, eu atendia sozinha. Aliás, todo problema de ordem, nós falamos aqui de entidades e fundações, as pessoas que trabalham com o ser humano, nós entendemos que tem que ter uma vocação para isso. Né? Tem que ter um chamado, porque esse trabalho, por mais que a pessoa tenha uma certa remuneração, quem faz só por dinheiro acaba não fazendo bem feito. Né? Cuidar do outro é um trabalho muito nobre, mas, ao mesmo tempo, quem cuida daquele cuidador? Ele também precisa ser acolhido, ele também precisa de cuidado. E este espaço que a gente construiu dentro do setor de recursos humanos foi inovador, porque isso não existe praticamente em serviço público, né? Isso público e privado. E como é importante esse espaço? Porque a pessoa se sente acolhida e a pessoa se sente bem com isso. E às vezes o fato de estar escutando os seus problemas, a pessoa também escuta. Estar falando sobre os seus problemas, a pessoa também está se escutando. Tu como psicóloga sabes que hoje um dos grandes males das décadas passadas começou a ser a depressão. Né? E a depressão independente de faixa de idade. Até crianças hoje já desenvolvem um quadro depressivo. E as pessoas têm essa depressão exatamente por não tratar, por não conseguirem se relacionar e ter alguém que invista nelas. Tu agora há pouco tu abordava, Fernandinha, a questão de empresas a nível até privado que já têm o direcionamento de investirem em acompanhamento psicológico dos seus funcionários, para evitar exatamente que hajam afastamentos. Pessoas que vão passar por problema de estresse, às vezes está passando um problema em casa, um problema de relacionamento, e ali já tendo um acompanhamento psicológico dentro da empresa, a empresa oferecendo, imagina que benefício que isso já traz. Existem várias empresas que fazem isso hoje, né? Sim, e isso a gente nota que o funcionário trabalha até com maior vontade de trabalhar, produz mais e trabalha com vontade de realmente estar fazendo o trabalho bem feito do que ficar deixando que os problemas pessoais interfiram no trabalho. Vai haver muito mais produtividade. Né? Com certeza. E em relação à assistência, o trabalhador da assistência, ele já se depara com problemas de sofrimento, ele já se depara com crianças em vulnerabilidade, com pessoas que tiveram os seus direitos violados, com pessoas que moram nas ruas, e trabalhar com isso, encarar isso, não é fácil. Muitas vezes eles encontram isso em casa, ou então estão vivenciando isso com algum conhecido, algum amigo, e acabam se identificando com a situação. E é difícil de lidar com isso, não é fácil. Tu tem que ter um bom suporte, tu tem que estar bem para poder cuidar do outro. Tu tem que estar bem estruturado para poder cuidar e poder te dedicar para o outro. É uma atitude linda, é uma atitude nobre, cuidar do outro, mas a gente tem que estar bem para isso, a gente tem que cuidar da gente também. Eu acho que essa ideia objetiva, quem te conhece hoje, nós estamos aqui falando do nosso público telespectador, que
As pessoas, quando veem que nós fazemos um trabalho, também desenvolvo um trabalho a nível social, é costume, a gente sempre salienta que é a importância de fazer isso de coração, né? Como falamos no primeiro bloco. E para quem hoje está vendo essa matéria, vendo essa entrevista contigo e quer conhecer mais ou quer saber como pode se envolver em trabalhos sociais hoje dessa ordem, como é que tu vê uma pessoa quando tem uma inspiração de fazer um trabalho voluntariado, como é que ela deve fazer? Bom, acho que a primeira coisa a pessoa tem que querer, e querer muito, e saber que trabalho voluntário, trabalho social, não é um trabalho que tu vai na hora que tu quer ou quando tu tem disponibilidade, não. É um compromisso. Então, tu tem que estar ali para se entregar ao outro, mas com compromisso. Acho que agora há pouco, olha, eu sou obrigado a citar isso nesse bloco também, nessa parte do programa, nessa parte final, pode ser do programa, a importância de pessoas hoje que são representativas hoje a nível social. Muitas pessoas hoje se tornam representativas de classes por sua liderança, ou por sua liderança comunitária, ou por uma atividade em si. Nós temos pessoas que às vezes partem para as carreiras políticas por questões jornalísticas, né? A pessoa se comunica bem, aproveita esse ínterim para desenvolver ali a sua carreira política. Mas hoje, nós entendemos que hoje com os problemas políticos, de ordem política do Brasil, passando por uma crise generalizada na instituição, e o descrédito que muitos têm em relação a isso, exatamente são porque pessoas, eu vou dizer isso para você, nossos telespectadores, as pessoas que poderiam estar trabalhando hoje nos meios políticos, hoje muitas vezes se abstêm de participar e dão espaço para que pessoas que não têm uma vocação participem. Então eu quero dizer hoje como é importante ter pessoas que fazem trabalhos sociais, pessoas que desenvolvem trabalhos nessa área, que sejam exemplo e referência para nós em todos os sentidos. Olha, Fernandinho, realmente muito bom te conhecer e apresentar o teu trabalho hoje como exemplo e referência para o nosso público telespectador. Eu quero que saliente nos minutos finais do nosso programa a importância dessa tua experiência, então, e como falamos anteriormente no bloco, para quem hoje em dia quer, falou, tem que ter vontade, dedicação, mas saber buscar o espaço. Eu acho que quando trabalhou lá no Hospital de Clínicas, foi isso, né? Durante 14 anos tu buscou um espaço. Isso. E não olhou para as tuas dificuldades, para as adversidades. Tu suplantou tudo aquilo e realmente conseguiu fazer o trabalho, né? Isso. Que dica tu daria hoje para o nosso telespectador? Bom, acho que em primeiro lugar a pessoa tem que realmente querer trabalhar, se dedicar a trabalhar e pensar que quando tu lida com pessoas, com seres humanos, tu tá trabalhando e tu tá lidando com um sentimento. E saber se colocar no lugar do outro, eu vou retomar isso porque eu acho isso muito importante. Saber se colocar no lugar do outro é fundamental. Esses tempos eu disse, né, numa reunião, que estava faltando amor no coração das pessoas. E realmente falta muito isso, falta se colocar no lugar do outro, falta esse cuidado com o outro, falta o amor no coração. E acho que só assim, muita coisa ruim que a gente vê por aí vão acabar aos pouquinhos indo embora. Porque quando as coisas boas começarem a ser maiores e melhores que as coisas ruins, a gente tem muito, muito a crescer. Olha, sensacional o que tu colocaste para nós. Dentro daquilo que nós já pregamos, participamos, aliás, temos como princípio de vida, a gente não pode deixar de vincular essa questão, é a questão dos 2 mandamentos que Deus nos deixou, né? Jesus nos deixou como base, que é amar a Deus e amar o próximo. E quando ele fala amar o próximo, ele diz assim, amar como a ti mesmo. Hoje em dia as pessoas não amam nem a si mesmas, tu não acha, Fernanda? Eu acho. Eu acho que as pessoas não têm nem amor próprio, porque as próprias pessoas não valorizam a sua vida. E quando a pessoa joga a sua vida fora, é porque ela não está se amando. Eu quero fazer esse trocadilho porque é importante para as pessoas que hoje nos acompanham. Valorize, olha, cada palavra que nós falamos aqui hoje do trabalho voluntário. Você quer ajudar alguém? Comece ajudando você mesmo. E como nós podemos ajudar mais a nós mesmos? Dando valor para as pequenas coisas. Eu quero que essa seja a semente também nessa nossa palavra aqui hoje, né? Olha, nós falamos aqui hoje com a Fernanda Jardim, psicóloga, trouxe para nós uma matéria extremamente importante hoje a nível de trabalho voluntário, com a experiência que teve e continua tendo ainda, e hoje uma jovem voltada para essa área. Fernando, foi um prazer ter nosso programa e desde já eu quero reiterar o convite para te participar mais vezes conosco. Com certeza, vai ser um prazer. Foi um prazer estar aqui. Bem, nós queremos lembrar você, nosso telespectador, que nosso programa é exibido diariamente, sempre das 11h30 ao meio-dia, e você, nosso convidado, com representação também às 1h da manhã. Continue conosco até o próximo programa. La Biobona, Pizzaria e Grelhados, Avenida Teresópolis,
2645, em Porto Alegre. Teleentrega 3315-5555. Fly High Curso de Idiomas, porque entre conversação e gramática eu prefiro os dois. Rua dos Andradas, 1137, Conjunto 314. Telefones 3019-0425 ou 9148-2027. Vitrine Gaúcha, Rua Frederico Mendes, 1561. Reservas 3374-5447 ou 3374-5474. Todos os dias, as batidas do tambor de cada aldeia guiam milhões de rio-grandenses. Um som que ressoa através de diferentes lugares, mas que fala a linguagem de cada um, do seu jeito. A geração a qual você pertence e a maneira como você se comunica são apenas detalhes quando falamos a mesma língua, do mesmo jeito e estamos presentes nos mais diversos meios. Juntos somos muitos. Somos grandes. Somos fortes. Mas seríamos apenas mais uma torre de Babel se não conseguíssemos conversar de igual para igual. Já são mais de 20 anos como o tambor da aldeia. Já são mais de 20 anos de relacionamento. Ecoando respeito, carinho e dedicação a quem a gente mais conhece. Rede de áudio e comunicação. O tambor da aldeia. Faça parte dessa tribo.